Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro dessa noite. Nós vamos estar compartilhando hoje um pouquinho sobre a tecnologia no ambiente socioeconômico, a realidade, como nós podemos potencializar os trabalhos sociais, a vivência dos projetos sociais utilizando a tecnologia. E hoje é a Cláudia que vai estar conosco para compartilhar conosco das experiências dela. Eu vou abrir aqui já o microfone para ela também. Quero dar boas-vindas a você que está chegando aí pela primeira vez, se você não participou das outras palestras. Inclusive, se você pudesse identificar para a gente, seria bem interessante para nós conhecermos aí você que está vindo pela primeira vez aí na Semana da Evangelização. Bom, então, a Cláudia, deixa eu ver se a Cláudia já conseguiu. Cláudia, abriu o seu microfone. Olá, boa noite a todos. Opa! Estão todos me ouvindo? Eu ouço bem. Ótimo. Quem está me ouvindo faz sinal de joinha. Que ótimo, que ótimo. Tá tudo certo, então. Podemos começar, então, Jean? Podemos sim. Então, tá. Então, hoje nós vamos conversar, né, fazendo a nossa jardineira desde a segunda-feira, recapitulando as coisas, né? Na segunda-feira trabalhamos com o propósito, o porquê. Na terça-feira trabalhamos com o como, a partir do planejamento, do modelo do mapa de mudanças, de impacto. Ontem lidamos com um caso, né, que é o caso do Ciranda de Paz, em que a Cristiane Arns trouxe de maneira muito brilhante também sobre o como que nós tiramos do papel projetos, mesmo estando sozinhos, como que nós mobilizamos pessoas, articulamos recursos ou até a falta deles para realizar a inclusão socioeconômica nas nossas comunidades, nas realidades. Eu gosto muito da ideia de local, porque se nós percebermos, nós moramos num país, num estado, mas nós agimos na cidade. A cidade é o local da nossa ação, das nossas interações todas. E dentro da cidade a gente tem também um espaço de interação que é mais aprofundado, enfim, que é ali que a gente age, é ali que a gente começa a interferir. Quando a gente envolve, então, a tecnologia, ela tem essa possibilidade de fazer com que a gente consiga sair dessa realidade mais local e interferir em outras realidades que estão longe da gente por meio da tecnologia. A gente consegue escala para uma série de coisas. Então, se você tem ações que podem ser repetidas, reproduzidas num lugar, no outro lugar e no outro lugar, é hora de usar a tecnologia. O Jean usa a tecnologia para juntar, né, para lidar com a evangelização, para fazer evangelização. De certa maneira, estamos todos situados em algum lugar do mundo, mas a tecnologia permite que a gente consiga se conectar e também permite que estejamos atravessados, né, pelo local, regional, nacional e internacional. Antigamente não tínhamos toda a participação de um papa, né, divulgando as suas catequeses, fazendo suas falas em redes sociais e tudo mais.
é um exemplo muito claro dessa realidade que vocês estão, da tecnologia utilizada com um potencial de evangelização muito grande. Então, para efeito de desenvolvimento socioeconômico, a gente também pode agir de maneira localizada, sempre com um enfoque que pode ser internacionalizado. Então, nós podemos pensar ontem, quando conversamos, de trocar ideias com comunidades, com outros lugares que já resolveram os mesmos problemas que nós temos, isso só se consegue pela via tecnológica. Você pode ter aí compartilhamento, comunidades em diferentes áreas, né? Diferentes atividades profissionais, e, enfim, em que as pessoas interagem em grupos multilocais, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento comunitário, a gente não pode perder de vista o nosso lugar. Qual é o nosso lugar no mundo? Porque essa definição de lugar, ela passou a se ampliar, mas o nosso espaço social de ação e de intervenção, ele está onde nossos pés pisam, né? Ele está onde o alcance das nossas consciências dão conta de lidar. Então, eu costumo lidar com esses elementos da seguinte maneira: a gente só vai agir na medida em que a nossa condição de compreensão e também de compreensão do quanto nós podemos fazer, ela vai se dar sempre nessa esfera. Começa com alcance, com aquilo que está no alcance das mãos. E aí vai evoluindo, né? Ampliando do ponto de vista espacial, ou vai se aprofundando do ponto de vista do nível de especialização da atividade e tudo mais. Muito bem. Quando a gente fala de tecnologia, hoje assim, há diferentes frentes aí de interpretação para o que seja a tecnologia nesse contexto todo. Se nós observarmos a tecnologia com a faceta malvada, ela pode ter essa faceta que produz distanciamento social, né? Que congela a gente do próximo, né? Né? Promove uma certa frieza relacional, ela tem disso. Ela tem também essa carga informacional, a difusão de informações que podem ser ou não verídicas, as fake news e tal. Se levarmos num outro nível para as tecnologias, elas estão substituindo as pessoas nos locais de trabalho. Se a gente quiser olhar dessa maneira, é possível. Se você observar a ideia de carros autônomos, né? Daqui a algum tempo há uma grande tendência de não termos mais a profissão, por exemplo, do motorista, né? Você tem carros autônomos. As entregas, já está se trabalhando muito com entregas por drones. Então, várias atividades que são tidas como atividades humanas, mais manuais, elas substituem a mão de obra. Nós temos hoje também muitos trabalhos muitas empresas na área de inteligência artificial, por exemplo, em que o robô substitui o humano nas fábricas, né? A automação substitui centenas de pessoas numa planta fabril.
Então, ela tem isso, ela tem esse lado. Em contrapartida, ela demanda, né, as inovações tecnológicas demandam que governos, que empresas, sociedade civil, enfim, se mobilizem de maneira a utilizar a tecnologia em benefício da atividade humana. É claro que a gente precisa que várias atividades serão substituídas, especialmente as atividades mais rotineiras. Então, se a gente está preocupado hoje com desemprego, a gente vai ter que ficar mais preocupado ainda num futuro de médio prazo, porque a tecnologia ela vai substituir atividades rotineiras. Tudo aquilo que puder ser rotinizado facilmente, ele pode ser assumido por um robô, uma programação, uma inteligência artificial e tudo mais. Aí o que acontece? Nós temos o quê? A necessidade de desenvolver pessoas e uma economia que consiga ser inclusiva, né? Então, como é que a gente pode trabalhar de maneira a amenizar esses impactos, porque eles vêm com certeza pela qualificação, pela substituição de uma atividade por outra. E a gente sabe que, embora a máquina substitua muitas atividades humanas, boa parte das capacidades humanas continua sendo de exclusividade do humano, especialmente atividades relacionadas ao cuidado, né? Interações que precisam de afeto. Então, a humanidade, o humano, está sendo requisitado nesse momento. O humano que consegue transcender a mera repetição de ações e tudo mais, e passe a assumir condição de desempenhar atividades mais ampliadas, mais aprofundadas né, das relações humanas. Por quê? Porque a quantidade de máquina presente na nossa vida, ela vai demandar cada vez mais elementos de humanidade para fazer jogo com isso, né? Então, a gente sempre tem que pensar no desenvolvimento tecnológico, observando, sim, esses dois caminhos aí que são muito possíveis, e depende muito de quais são as pessoas, de quais são os líderes que estarão na ponta disso tudo. Por quê? Porque depende muito deles a decisão sobre como que essas coisas serão implementadas, se há qualificação humana ou não. Então, países desenvolvidos falam, por exemplo, que quanto mais intensidade tecnológica um país tem, mais ele vai ter que trabalhar com a qualificação humana para novas atividades. Então, atividades de educação, né, serão muito demandadas, e a construção de novas soluções locais. Lembre-se, embora essas coisas acontecem sempre numa escala internacional, mundial, nós temos que tomar ações que são bem localizadas, ações que estão no alcance das nossas mãos. Aí, no contexto das empresas, né, o que as empresas estão fazendo? Então, as empresas mais consolidadas, essas mais antigas, usam a tecnologia para melhorar seus processos, né, para melhorar seus fluxos, para deixar mais eficiente e tudo mais. E aí nós temos um grupo, né, uma ala da economia que é composta por startups.
Alguém aqui falou, já ouviu falar de startups? Sabem o que são startups? Quem já ouviu, levanta a mão, só quero ter uma ideia de como é que é isso, ok? Muito bem, muita proximidade com isso. As startups têm, então, essa natureza de serem de base tecnológica, então são organizações geralmente jovens, ágeis, que envolvem intensidade tecnológica, soluções sempre de base tecnológica. Por que de base tecnológica? Porque a tecnologia é o elemento que vai permitir que você consiga exponencializar o crescimento e acelerar a escalabilidade. O que é escalabilidade? É você conseguir uma solução tecnológica que ela seja aplicável na realidade de quem está em Teresina, de quem está em Curitiba, em Cachoeirinha, em Fortaleza. Então, são soluções que elas lidam com situações que podem ser facilmente reproduzidas em várias realidades. Nós temos aí, então, uma característica assim, muito esperada de startups, enfim, eu digo que tem muito fetiche, muito sonho, que é o de crescer muito rápido, de faturar muito rápido, enfim, são esse lado mais, como é que eu posso dizer, mais agressivo das plataformas, né? Principalmente quando elas enveredam para querer escalar não o resultado para as pessoas, mas escalar os resultados financeiros do negócio. Então, nós podemos ver aí várias plataformas, né, de tecnologia, aplicativos e tudo mais, que absorvem 30% do que as pessoas fazem, né? Só porque elas conectam, né, em função dessa conectividade e gestão dessa atividade. Então, há assim, batalhas, inclusive judiciais, nesse sentido, né? Que é esse olhar muito agressivo de algumas plataformas, que não tem uma preocupação com o desenvolvimento econômico e social das realidades em que elas estão inseridas, mas pura e simplesmente uma exploração daquele recurso por aquela via. Agora, uma característica é certa, nós podemos perceber que várias plataformas aí conseguiram ruir com negócios em vários setores, né? Veja o que aconteceu com o setor das hotelarias, o setor de mobilidade urbana e tudo mais, né? Muito bem. Então, eu vou começar agora a falar sobre a plataforma Nobis, que é uma plataforma que eu fundei, e vou fazer uma proposição de trabalho com vocês, com quem quiser entrar nesse circuito, sinta-se bastante à vontade. Depois a gente pode estreitar a interação para a gente visualizar como que nós podemos ajudar vocês a realizarem impacto e a gente fazer impacto junto, tá? Então, eu fundei, vou falar um pouquinho assim de como é que a Nobis começou. Porque todo negócio ele tem alguém ou um grupo que começa a pensar nessas soluções, em como que elas acontecem, né? Então, em 2000 eu tinha
eu sempre fui professora universitária até 2015. Eu tenho mestrado e doutorado na área de administração e eu achei que iria me aposentar, viver o resto da vida numa universidade, trabalhando como professora, pesquisadora, que é algo que eu amo fazer também. Bom, enfim, em 2015, na licença maternidade do meu segundo filho, eu fui demitida, né, da universidade onde eu trabalhava. E eu confesso que aquilo mexeu muito comigo no sentido de, poxa, será que não é um momento de eu também fazer uma virada? 2015, como vocês sabem, foi um momento assim que a economia brasileira já estava degringolando, né? Então, eu comecei a pensar, poxa, eu tenho toda uma formação na área de gestão, na área de estratégia, redes e tudo mais. Será que tem algum espaço? Será que tem alguma inovação que eu poderia contribuir? E foi assim, 2015. Em 2017, então, início de 2017, depois de trabalhar com outras atividades, enfim, consultoria, sustentabilidade e tudo mais, eu fui tentando entender o mundo, ver como é que o mundo estava se configurando para mim e como que eu poderia trabalhar nesse sentido. E foi aí que, então, em 2017, eu comecei a trabalhar no desenvolvimento de um projeto de aplicativo. Inicialmente era um aplicativo de conectividade em serviços de A a Z. E aí, muito bem, não sou formada na área de tecnologia, você começa a estudar dentro dessa área, encontrar pessoas que trabalham com isso, você vai ter que, você começa a correr em função dessa nova realidade. E foi aí que, então, depois de 1 ano e meio entre a concepção do projeto e o lançamento da plataforma, foi 1 ano e meio. Então, eu comecei ela em maio de 2017, fevereiro de 2017, e lançamos ela em junho de 2018. E é sobre ela que eu venho conversar com vocês, porque na medida em que nós fomos trabalhando e entendendo como é que esse mercado do setor de serviços vem se configurando no Brasil, que a gente, que é nessa pegada que eu vou trabalhar com vocês e oferecer uma possibilidade de interação, tá? Muito bem. Então, a Nobis, temos aí a Nobis, a Nobis é uma plataforma de impacto sustentável focada para conectividade e qualificação em serviços de A a Z. Como é que nós fazemos isso? Nós lidamos com 2 situações assim que para nós são bem caras, né? Por que de A a Z? Porque nós percebemos que o desemprego afeta a todos, independente da qualificação. E também que o setor de serviços é o setor que mais absorve essa atividade via microempreendedor individual, autônomos, e ele absorve uma quantidade enorme de profissionais que estão na informalidade também. Então, nós temos aí alguns números. A informalidade ocupa 40 milhões de pessoas, tá? 40 milhões, o número aqui desapareceu, erro de digitação, mas 40 milhões de pessoas hoje estão na informalidade. O desemprego entre mestres e doutores hoje passa de 25%. Quer dizer, nós temos pessoas altamente qualificadas à procura de emprego. E foi aí que eu pensei que a gente podia trabalhar num formato
de oferecer conectividade para essas pessoas, para o trabalho que elas desenvolvem, por isso serviços de A a Z. Então, nós temos na plataforma, desde o advogado até o zootecnista, pessoas de níveis de especialização, dos mais simples até os mais complexos. Nós temos pós-doutores e também temos os pedreiros, nós temos o pintor, o professor, o palestrante, o médico, o dentista, está todo mundo lá. Essa foi uma das características mais distintas da Nobis, que foi juntar pessoas de todos os níveis, de todas as áreas, num lugar só. E aí nós tínhamos, por outro lado, uma dificuldade das pessoas de encontrarem soluções em serviços domiciliares e também serviços para microempreendedores, enfim. Não é? Aí desenvolvemos a plataforma, tem aqui algumas telas dela, né? Algumas poucas telas, só para vocês terem uma ideia. Então, em síntese, nós conectamos diretamente clientes com prestadores de serviços por proximidade, porque a lógica é de desenvolvimento local. Veja, é uma tecnologia que consegue ser utilizada em qualquer lugar do mundo. Nesse caso, nós estamos no Brasil inteiro. Basta ter internet e um celular em Android e daqui menos de um mês nós já teremos ela disponível para iOS, tablet e computador. E conectamos, fazemos essa conexão de maneira muito simplificada, não atravessamos a transação. Ela é livre, ela é feita entre pessoas que geralmente estão mais próximas, porque essa é a ideia, de que as pessoas se conectem por proximidade, que elas consigam resolver os problemas de serviços e tanto de geração de renda com a vizinhança, dentro da mesma rua, no mesmo bairro ou no mesmo grupo social. Então, é uma orgânica, né? É uma dinâmica que permite que as pessoas comecem a se relacionar de maneira a desenvolver o local também, né? O ambiente local e microlocal. Então, as pessoas decidem, elas colocam quais as habilidades, no caso aqui nós temos alguns pintores, depois aqui a gente consegue ver quais estão mais próximos, não coloquei aqui por conta do nome das pessoas, enfim. As habilidades, as pessoas colocam os seus certificados, elas ficam visíveis, elas decidem se querem receber pelos serviços em dinheiro, pelo aplicativo ou pela maquininha própria. Né? Os serviços podem ser solicitados num raio de até 50 quilômetros, então as pessoas podem decidir se querem trabalhar a 500 metros de distância de casa até 50 quilômetros, e elas também podem prestar serviços e solicitar serviços, tudo num só lugar. Tá? O que a gente quis desenvolver aí? 4 coisas bem fundamentais. A autonomia das pessoas, de maneira que elas conseguissem trabalhar naquilo que elas sabem fazer. É diferente de você ter um aplicativo que ele força você a ser entregador. É só entregador, aqui é só entregador. Ou é só motorista, ou é só alguma... Né? Então, é uma possibilidade de você promover renda com base naquilo que as pessoas sabem fazer, com base no que elas são formadas a fazer. Né? Então, nós temos hoje uma realidade que é bem crítica. Nós temos 4 milhões de pessoas trabalhando como drivers no Brasil. Mas desse público, nós temos aí alguns
alguns milhões trabalhando com o diploma ou de engenheiro ou de professor, de biólogo, dentro do porta-luvas, né? Então, é uma realidade que choca, né? Que você tem aí profissionais altamente qualificados, com diploma no porta-luvas, né? E 3 anos trabalhando nessa atividade, o que acontece com a economia do país? Nós teremos muito em breve um gap, um abismo de habilidades técnicas. Por quê? Porque um profissional, quando ele não trabalha na sua área, na sua atividade de formação, ele passa a perder a atualização sobre essas atividades. E na hora que o Brasil recuperar, que a gente conseguir recuperar a economia e tudo mais, há uma grande chance de você ter uma defasagem de atualização de profissionais e de profissões muito aguda. Então, a gente também pensou nesse sentido, de que as pessoas merecem ter a oportunidade, ter espaço ou ter plataformas que as apoiem para trabalhar naquilo que elas melhor sabem fazer, tá? Então, autonomia. E quando a gente fala de autonomia, a gente também percebeu que as pessoas têm uma certa dificuldade de serem autônomas. E esse é um problema severo dos brasileiros, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que faz todo sentido quando a gente fala de educação. Nós temos pessoas que veja, nós nascemos na família e os pais tendem a superproteger os filhos, né? A gente tende a cercar os filhos, os problemas que os filhos têm. Depois a gente vai para a escola e a escola faz mais ou menos a mesma coisa, diz o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que aprender, que nota que tem que tirar, né? Tem toda uma estrutura de regramento que vem de algum lugar para o sujeito. Aí, para a universidade, raras exceções, esse modelo continua o mesmo, sempre centrado na universidade ou no professor e pouco centrado no sujeito que aprende. Vão para a empresa, as pessoas vão para a empresa, tem uma estrutura, tem um chefe, tem alguém que vai se responsabilizar pelo que o sujeito faz. Então, quando ele está numa condição de desemprego, é como se você atropelasse um passarinho que voava muito bem na gaiola e atropelasse ele na gaiola e ele tivesse que aprender a voar. É assim que muita gente está, tá? É assim que muitos brasileiros estão. Estão cheios de competência, cheios de habilidade, de capacidade, a não oportunidade, mas também o medo e a incapacidade de assumir a autonomia sobre as suas próprias competências é algo gritante, tá? Então, você tem pessoas que preferem que alguém se responsabilize pelo que elas fazem, mesmo que essa estrutura fique com boa parte do que eu faço. Ou eu vou fazer algo muito abaixo da minha condição de trabalhar, porque eu acho que eu não consigo assumir. Então, a gente tem muito disso na plataforma, solicitações de serviços em que as pessoas acreditam, mesmo sendo formadas e tudo mais, às vezes elas acreditam que não têm condição de assumir um serviço numa área de ponta a ponta. Então, a gente precisa muito trabalhar com esses elementos. E aí, claro, flexibilidade, colaboração e proximidade, tá? Que são elementos muito fortes da nossa plataforma. A gente não quer que as pessoas estejam próximas só porque moram próximas ou só porque, vamos imaginar, que João e Maria tenham um aplicativo, mas eles não se conhecem, nunca se viram. Não, a gente precisa que, dentro de uma plataforma dessas,
João e Maria consigam se conhecer numa relação colaborativa. E essa relação assim super clientelizada é algo que a gente também não aprecia para esse tipo de plataforma. Por quê? Porque as pessoas precisam de respeito, elas precisam de dignidade. O prestador de serviços, o cliente, todo mundo precisa dessa relação. Então, a gente também tenta romper um pouco com essa lógica, o cliente é o rei. Pera, o cliente é importante, o prestador de serviços é tão importante quanto. Ele precisa de qualificação? Se precisa, então nós vamos trabalhar nesse sentido, e aí a gente não consegue fazer isso de maneira isolada e sozinha. Bom, e aí então o que a gente fez? Começamos a conectar as pessoas em serviços e começamos a desenvolver algumas atividades para fazer isso com grupos em vulnerabilidade, vários grupos em vulnerabilidade. Então, às vezes a gente desenvolvia atividades em alguns bairros ou com alguns grupos específicos, migrantes e refugiados, alguns bairros mais vulneráveis, jovens, enfim, dependendo das demandas, a gente trabalha com a inserção desses grupos. E nós desenvolvemos uma metodologia, então, para trabalhar dessa maneira, ou seja, crescer de maneira a apoiar diferentes grupos localizados. Em função dessas ações todas, a gente tem o selo, nós recebemos o selo por estarmos comprometidos com 10 dos 17 ODS, e esse ano também nós recebemos uma carta de recomendação da UNOPS, que é um escritório da ONU, foi uma carta espontânea, a gente não se candidatou, foi uma avaliação que a curadoria da ONU fez e reconheceu a Nobis como um negócio de impacto sustentável que envolve tecnologia e que consegue apoiar as pessoas, apoiar a sociedade de maneira super integrada, né? Também somos um mapa de cidades sustentáveis, finalistas em competições nacionais, internacionais, enfim. Mas isso é o que menos importa. O que importa é o que a gente consegue fazer enquanto plataforma. Então, hoje nós temos mais de 21 mil serviços sendo oferecidos, transacionados. Trabalhamos sempre em rede, né, com organizações públicas, privadas, do terceiro setor, com inclusão, e funcionamos, né, em quatro grandes eixos. Né? Vocês devem estar perguntando, pera, como é que vocês monetizam? Então, deixa eu explicar assim, basicamente para vocês. No aplicativo, o aplicativo ele é gratuito para clientes e também tem pacote gratuito para todos os prestadores de serviços. O pacote gratuito corresponde a até 5 solicitações de serviços mensais gratuitas. Então, se a pessoa não conseguiu atingir essa quantidade de serviços, não tem problema. No mês seguinte, ela vai ter os outros 5. A ideia é que as pessoas comecem a utilizar e, na medida em que as demandas de serviços se intensificam, elas vão comprando pacotes que incluam mais serviços. Ou seja, é um mecanismo que a gente criou para que todas as pessoas que tivessem condição de trabalhar, trabalhassem, sem precisar desembolsar um centavo sequer, para ter a conectividade entre quem precisa do serviço e o serviço que o sujeito oferece. Então, por quase 2 anos, nós trabalhamos com muita gente, milhares de pessoas que não desembolsaram nenhum centavo para ter conectividade para alguns serviços. Então, todo mês elas tinham até 5 solicitações de serviços gratuitos.
Como que fica a parte dos serviços que prestam? Vamos imaginar que um profissional, um pintor, desempenhe lá um serviço para pintura de uma sala comercial, enfim. Se ele cobrar em dinheiro, em cheque, pela maquininha própria, se ele cobra R$2.000, os R$2.000 são desse prestador. A gente não retém um centavo sobre o serviço transacionado também. A única situação em que a gente tem percentual do serviço do prestador é quando ele cobra pelo aplicativo. Aí nós temos custos administrativos, taxas administrativas da fintech que trabalha junto com a gente, e aí é uma taxa de 9% sobre o valor do serviço. Mas ninguém é obrigado a fazer o pagamento pelo aplicativo se dispor de outros mecanismos. Então, nós temos até situações em que as pessoas trocam serviços, tá? Então, isso já é algo que pode ser também utilizado. Então, vejam, é uma plataforma de inclusão socioeconômica mesmo pela via dos serviços, tá? E aí, o que acontece? Nós temos aí outras frentes para ampliar, porque o que a gente precisa fazer? A gente precisa crescer, exponencializar a quantidade de gente utilizando o aplicativo. Eu vou pedir para a Angélica ou para o Dilri colocarem no chat o site do aplicativo, o link do aplicativo e o site para que vocês tenham condições de baixar o aplicativo, visualizar, ver como é que ele funciona. Vocês vão perceber que para um cliente baixar o aplicativo querendo solicitar serviços, o preenchimento demora menos de 2 minutos, tá? É muito rápido. Para prestador de serviço, só precisa ter os documentos, enfim, os certificados, quando tem os certificados, e assim, fazer em menos de 5 minutos o cadastro das atividades. Bom, há outras formas de nós trabalharmos também pela via com recursos financeiros, que é com empresas. Então, nós estamos, em função dessa base de pessoas que estão hoje trabalhando, algumas empresas estão começando a perceber que é interessante que também se trabalhe com essas plataformas de impacto sustentável. E é aí que eu faço um convite para vocês. A gente pode muito fazer algumas triangulações, por exemplo. Vamos imaginar que lá na tua comunidade você tem uma ONG, uma associação, uma pastoral, e ela tem um CNPJ, ela desenvolve trabalhos já comprovadamente importantes para aquela sociedade do ponto de vista de qualificação. Com a Nobis, a gente entra em cena fazendo o quê? Trabalhando com a parte de inclusão de renda para essas pessoas, inclusão econômica desses grupos. O que acontece? A gente consegue dizer para vocês onde esse grupo de vocês está trabalhando, quais são as principais atividades, claro, todas informações estatísticas, nada individualizado, né? A lei de proteção de dados e também as dimensões éticas, a gente não abre informações de indivíduos, mas a gente consegue dizer para uma ONG que qualifica pessoas para padeiro, né? Qualifica padeiros, aonde que essas pessoas que se qualificaram estão trabalhando dentro da plataforma. Quanto que elas estão, qual é o volume médio transacionado, se elas estão trabalhando com a planificação, qual é a avaliação dos serviços que elas prestam nessa área. Enfim, a gente consegue dados quantitativos
muito importantes até para vocês conseguirem captar recursos, né? confirmando resultados. Então, pela via do Branded Finance, nós estamos trabalhando no desenvolvimento de uma plataforma de aprendizagem, especificamente para aprendizagem, e o BI, né, que é o Business Intelligence, em que a gente tem informações sobre o setor de serviços no Brasil, com um zoom por CEP, cidade, região, enfim, e por atividade. Então, são informações também muito importantes para empresas e organizações, no sentido de saber no que vamos trabalhar, né? Quais são as atividades que estão tendo maior demanda, enfim, tá? Vou falar para vocês, então, de como é que funciona a nossa teoria de mudança. Não sei se vocês lembram que a gente comentou sobre a teoria de mudança, né, no segundo encontro. Então, nós temos 3 eixos para a nossa teoria de mudança. Tá? Então, o insumo, né, observando sempre esse contínuo aqui, do insumo, atividade, produto, resultado e impacto. Então, nós temos aqui como insumos principais a tecnologia, o aplicativo, os softwares, as pessoas que trabalham com a gente, né? Os recursos financeiros, as máquinas, o espaço, os relacionamentos, a gestão toda e as redes. Que atividade nós fazemos nessa primeira dimensão, que é a econômica? A conectividade acessível entre clientes e prestadores de serviços de A a Z. Isso é o que a gente oferece nesse eixo. Imediatamente, o que essas pessoas têm? Elas têm geração de renda pelas transações em serviços. Então, isso acontece para MEIs, autônomos, trabalhadores individuais, enfim. O que se quer em termos de resultado? Aumentar a renda per capita das pessoas cadastradas na plataforma em 100% até 2021. É isso que a gente quer. A gente tem uma renda média de quase 60 milhões de pessoas, que é menor de R$600 por mês, per capita. Tá? Então, aí a gente precisa melhorar e muito isso. E R$600 é uma renda que as pessoas viviam até então com menos de R$600. Isso para necessidades de uma família representa, para esse grupo pode ser muito, mas a gente sabe o quanto eles precisam ascender do ponto de vista de renda para ter mais inserção social e econômica. E o impacto aqui é a geração de renda em serviços microlocalizados. Daí que é o meu convite para vocês, que a gente trabalhe junto para a gente ter geração de renda localizada, ali, onde vocês estão, na comunidade em que vocês estão. Tá? Onde os problemas realmente acontecem e podem ser resolvidos. No eixo social, a gente tem, de novo, os mesmos recursos e algumas atividades, e as atividades relacionadas ao quê? A oferta de cursos e qualificações em serviços, nessas áreas aqui. Técnica comportamental, empreendedorismo, cidadania e sustentabilidade. Tá? Então, a gente está trabalhando para qualificar as pessoas nessas dimensões. Por quê? Nós fizemos pesquisa, essas são as áreas que as pessoas mais estão precisando. Depois, o que essas pessoas vão ganhar com isso? Elas serão mais qualificadas para serviços de A a Z, né, em comunidades de serviços locais. O resultado, aumentar a autonomia das pessoas para a prestação de serviços cada vez mais qualificados e especializados. Porque esse é o problema do setor de serviços no Brasil. As pessoas não são qualificadas para o setor de serviços. Nós temos um abismo absurdo para superar aí com qualificação humana.
Do ponto de vista de impacto, ou seja, no longo prazo, a gente precisa de desenvolvimento local e microlocal em todos os territórios em que a plataforma atua. Tá? Esse é o grande propósito nosso, que a gente consiga desenvolver localmente, pela via dos serviços, da articulação com os serviços e outras entidades locais, promover isso. Então, a gente está falando de envolver empresas, governos locais, ONGs, paróquias, pastorais, entendeu? Quanto mais a gente conseguir envolver as pessoas num roteiro de economia e de inclusão social, melhor para os lugares, para as pessoas e para os lugares, né? Do ponto de vista ambiental, nós também temos impacto, tá? Então, a conectividade e qualificação em serviços de A a Z vai promover o quê? Prestação de serviços de maneira a preservar o meio ambiente, economia de recursos, mas principalmente, quanto mais gente estiver conectado no aplicativo, menores serão os deslocamentos das pessoas até o trabalho, para elas gerarem renda. Ou seja, quanto mais gente utilizando, menos as pessoas vão ter que usar ônibus, carro, enfim, para poder trabalhar. Em São Paulo, por exemplo, nós temos deslocamentos médios de 2h30 para trabalhar, dia. É uma perda de vida humana absurda em acidentes de trânsito, sem contar o impacto ambiental. Então, no médio prazo, a gente quer o quê? Serviços com soluções mais sustentáveis e não mobilidade. O que é não mobilidade? As pessoas não precisam se locomover, se deslocar para trabalhar, desde que elas desenvolvam serviços dentro dos próprios condomínios, um conjunto habitacional, numa comunidade, num bairro, numa rua. Dependendo da densidade geográfica, você consegue economias significativas. E a não mobilidade é uma grande busca nossa do ponto de vista de meio ambiente. Por quê? Porque o impacto aqui vai ser com o quê? Com um setor de serviços mais sustentável e transformado por qualificação, tá? Mas também a redução de emissão de CO2 na atmosfera. Porque se a gente eliminar, no longo prazo, a necessidade das pessoas se deslocarem, tanto para se qualificar quanto para trabalhar, a gente vai ter menos zero deslocamento, ou o mínimo possível, e menos emissão de CO2. Então, aonde que eu convido vocês aqui para a gente fazer alguma coisa junto, tá? Nesse infográfico aqui, em que vamos imaginar que vocês desejem levar a Nobis amanhã lá para os grupos de vocês. É só pegar o link que vocês têm aí, que a Angélica, o Diuri passaram para vocês, o link do aplicativo. Comunica o aplicativo para as suas redes sociais, tá? E pede, se você quiser que a gente comece a acompanhar e ajudar vocês a acompanhar o desempenho dessas pessoas, só pede para elas colocarem ou a logo de vocês a logo de vocês na foto delas, tá? Isso aqui ajuda com que as pessoas se identifiquem. Ah, ele é do programa Boa Vida. Muito bem, programa Boa Vida tem uma logo, tem uma identificação. Cadastra lá, põe lá, porque aí as pessoas vão começar a se identificar, tá? Então, em suas fotos de perfil podem conter o logo. Outra possibilidade de identificar, que é ótima, se você trabalha com qualificação das pessoas e tem certificado, pede para elas colocarem o certificado da sua ONG, da sua escola, da sua associação, pede para colocar no cadastro, quando ele vai prestar os serviços,
pede para ele colocar o certificado da tua instituição, da instituição de vocês, e o nome, entendeu? Põe lá, ONG Boa Vida, tá? Que aí a gente já consegue dizer para vocês, depois de amanhã, quantas pessoas já se cadastraram, no que elas estão se cadastrando, para vocês poderem também ajudar a movimentar a economia local lá, a troca de serviços entre as pessoas da comunidade. Isso vai fazer com que elas se encontrem com mais facilidade para consumirem os serviços que elas oferecem, tá? Isso gera uma proximidade, um engajamento muito forte, bom para vocês, bom para eles, bom para nós, bom para todo mundo, tá? Então, aqui, o que acontece? Depois de um tempo, a gente já consegue dizer para vocês quantas pessoas estão trabalhando, no que estão trabalhando, se elas estão se engajando, se elas estão transacionando, quais são os problemas mais visíveis, quais são os serviços que precisam ser mais qualificados, quais são os tipos de problemas que eles estão encontrando. E aí a gente tem o quê? A gente tem uma relação assim, ó, muito aproximada de apoio. O que acontece? Quando vocês têm números, vocês conseguem também captar recursos, né, das instituições que são próximas de vocês, porque a gente consegue dizer, olha, a tua ONG, a tua associação, a tua paróquia está mobilizando essa quantidade de gente, esse volume de serviços, né, esse montante de atividade econômica, né? A inclusão ela se dá só se ela acontecer pela via social, mas também econômica. Não adianta, as pessoas não vão conseguir se inserirem economicamente sem um apoio também. Não é só pela via da qualificação, a gente precisa fechar o ciclo. E isso a gente só faz junto, gente. Definitivamente, a gente só faz cada um no seu chão. Eu não posso, a Nobis não tem condição de ir aonde vocês estão, porque a gente não conhece a realidade de vocês de perto. Vocês conhecem. E é por isso que a Nobis é gratuita, é acessível, está aí para vocês utilizarem. Usem com a logo de vocês, explorem essa possibilidade de geração de valor, tá? Essa é o nosso jeito de se estruturar e a gente acha que cresce dessa maneira, juntando, integrando pessoas de diferentes áreas de conhecimento, de diferentes atividades, tá? Essa é a nossa equipe fixa, tá? E essa é uma equipe de agentes que estão junto, especialistas em diferentes áreas, para trabalhar de maneira super integrada. Nós temos gente da área de tecnologia, cidades inteligentes e tudo mais, que podem ajudar e muito a cada um de vocês nos seus espaços, tá? Eu concluo por aqui, até porque dei uma estouradinha no tempo aqui, e aí a gente tira as dúvidas e conversa mais um pouco. Ótimo. Agora a gente está aberto aqui às perguntas, gente. Eu acho que tenho aqui uma pergunta que é da Adriana Nunes. Ela pergunta assim: como o cliente tem a certeza que o serviço prestado será de qualidade? Há risco de propaganda enganosa? Já houve alguma questão nesse aspecto para a plataforma? Olha, acredite, mas nós não tivemos até hoje nenhum caso de reclamação de cliente com relação a prestador de serviço. O que acontece? A Nobis é uma plataforma de conectividade e de inclusão. Como é que a gente se cerca da dimensão qualidade dos serviços? Como nós não agenciamos as pessoas, a qualidade dos serviços o cliente vai observar pelos seguintes itens, e a segurança também.
a proximidade com o profissional, com a proximidade geográfica desses profissionais vai dizer muito sobre segurança, tá? Isso eu tenho pesquisa que confirma isso. Quanto mais próximo de você, mais confiança você passa a ter, porque você pode estar transacionando serviços com um vizinho, com alguém da tua quadra, né? E aí você descobre, é muito engraçado isso, as pessoas descobrem que o vizinho pode, que o vizinho, a vizinha pode resolver problemas, prestar serviços de A a Z para você. O segundo ponto é justamente esse, o da certificação. As pessoas colocam os certificados das áreas que elas trabalham, algumas colocam o portfólio das atividades delas e vão fazer. E o outro ponto é a avaliação anterior. Como a plataforma é relativamente recente, tem muita gente que entrou e ainda não está avaliada, mas tem avaliação em 3 critérios: qualidade, preço e pontualidade, custo-benefício, né? E um outro ponto bem importante é que você também pode construir você também pode tentar no chat pedir para esse profissional que ele encaminhe mais informações. O chat está livre, você pode pedir fotos, arquivos, né? Link das atividades que ele já prestou, quer dizer, você tem possibilidade de interagir muito antes. O que eu posso te garantir é que nenhuma plataforma garante qualidade dos serviços, mesmo quando elas agenciam os serviços, tá? Então, é uma atividade que ela vai depender muito do como você vai pesquisar e conversar, interagir com esse prestador de serviço, tá? Por que a gente, assim, eu queria fazer um comentário sobre a questão dessa apresentação, né? Quando a Cláudia trouxe essa proposta da Nobis e mostrou, o que me chamou a atenção é que, por exemplo, muitas instituições católicas desenvolvem cursos profissionalizantes, por exemplo, capacitam as pessoas para prestar serviços, desenvolve a habilidade dessas pessoas e há uma dificuldade de fazer com que esse serviço possa aparecer. Então, a ideia de trazer também isso para cá é porque, por exemplo, você tem as ONGs, os cursos qualificadores e você pode haver aí uma rede que as paróquias, as ações sociais das dioceses, das paróquias possam utilizar como um instrumento para divulgar esses alunos. Exatamente. Tem um pintor que faz um curso de pintura, as costureiras, por exemplo, são serviços que eu tiro por mim, por exemplo, eu sou solteiro e eu tenho dificuldade de encontrar, às vezes, agora mesmo para fazer aqui a parte de iluminação da minha empresa. Então, o quanto uma tecnologia pode ajudar essas entidades a conectar as pessoas, né? Sim. E no momento que eu acho que a igreja pode ser um ponto de referência, de inclusão socioeconômica, onde muitos paroquianos estão perdendo seu emprego. Né? A gente vê aí as paróquias, a questão do dízimo caindo, toda essa realidade, mas qual é o nosso olhar para esse povo em relação a ajudar eles, além de rezar, claro, porque a providência divina precisa acontecer, mas também ajudar, olha, gente, você pode entrar nessa plataforma, divulgar isso nas entidades. Então... E divulgar no sentido também de gerar consumidores para esse serviço. Por isso que tem que ser um negócio assim bem articulado, precisa ser comunitário, você precisa avisar, olha, nós qualificamos pessoas nessa área, mas elas precisam trabalhar. A plataforma é essa. Entra lá, está identificado com a logo da paróquia. Vou dar um exemplo. E as pessoas contratam.
contratam pessoas que estão na mesma paróquia e também podem ser contratados por outras pessoas, não necessariamente que fazem parte daquela associação. Quer dizer, mas é uma forma de você criar um engajamento entre as pessoas, tá? Por exemplo, dessas agências, eu trabalhei no parque, por exemplo, e boa parte, eu não sei se a Luciana hoje está aí, mas amanhã ela conversa com você, a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas, por exemplo, no parque tinha os cursos de secretária, por exemplo, de qualificação para secretárias. E aí o parque fazia o encaminhamento dessas pessoas para empresas parceiras, para que essas empresas pudessem empregar essas jovens ou jovens que tinham feito o curso de secretariado. Quando a Cláudia falou sobre isso, logo na minha cabeça veio muito essa questão, a paróquia tem um curso, a ação social tem um curso, e às vezes não sabe por onde ir para colocar essas pessoas e inserir elas no mercado. Exatamente. Então, é bem interessante nessa perspectiva. E tem um outro ponto que a Cláudia trouxe, que eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas eu vou falar, se aí você me corrige, que é o seguinte, por exemplo, tem uma parte da startup que é onde eles monetizam também, que é com as empresas que querem investir em projetos socioeconômicos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente estava conversando aí, a Cláudia, a Souvenir, ela vai patrocinar um curso de qualificação para pintores numa região. Uhum. E aí eu posso, a Nobis pode conectar, por exemplo, a Souvenir a uma paróquia que tem um espaço para qualificar esses pintores. Exatamente. Então, e aí a Nobis, além de fazer esse contato entre a grande empresa que pode oferecer esse curso, e aí a paróquia só vai dar o espaço, por exemplo, e divulgar isso lá, a Nobis vai fazer depois a conexão dos pintores formados para com a comunidade, e aí, claro, a Souvenir ganha nisso porque ela qualificou o pintor vai usar, vai sugerir usar as tintas da Souvenir, entendeu? Sim. Então, olha que interessante o quanto essas parcerias são fundamentais. Exatamente. Uma coisa na igreja que eu acho que no meio da evangelização falta muito, que no meio social aí, se eu não me engano, tem um diácono, o diácono Manuel, se eu não estou enganado, já trabalhou ou trabalha na ASA, não é? É isso, diácono? Eu faço parte agora como tesoureiro da ação social da Paróquia São João Evangelista de Biguaçu. Sim, eu sei que eu conheço. Então, eu já faço um trabalho social já fazia antes de entrar na ação social, né? De visitação e tal, mas agora que a gente vai procurar se integrar mais ainda a partir dessas informações que estão nos sendo fornecidas. Legal. Eu sei que eu já ouvi, conheço de vista, assim, dos eventos, porque eu sou de lá, né? Eu trabalhava em Florianópolis, então eu conheço aí o clero da diocese. E o quanto, por exemplo, se eu tenho uma ação social que pode oferecer isso e fecha parceria, por exemplo, com a Nobis e oferece esses espaços, o quanto isso pode impactar a nossa comunidade. Exatamente. E o melhor de tudo, assim, para a cereja do bolo mesmo, Jean, é que se as pessoas se cadastram com alguma indicação da associação de vocês, a gente consegue fornecer informações para vocês bem reais, bem numéricas, indicadores concretos de inclusão socioeconômica. Isso vai ajudar vocês a buscarem novos recursos, a validarem o fluxo, ver se está funcionando, se não é hora de trabalhar com um outro parceiro na rede, de integrar mais gente. É dessa maneira. Então, assim, alguém perguntou se está em Fortaleza. Sim, está em Fortaleza. Lá em Fortaleza a gente tem uma pessoa maravilhosa lá que está fazendo toda a articulação, que é a Laodiceia. Ela está dentro de ela tem um polo de educação lá também, está
tá começando, então vai ter muita articulação. A gente tem uma equipe super enxuta, mas a gente está crescendo muito, principalmente por esse caminho, que é o caminho de abrir a plataforma para uso e colocá-la a serviço ainda mais das pessoas, porque o que a gente precisa é gerar impacto. Então, a nossa forma de crescimento, ela vem dessa parceria local, dessa mudança local, e aí a adesão de empresas. É isso que eu falo. Quanto mais vocês se mobilizarem no sentido de gerar renda, de qualificar as pessoas, chama a gente para ajudar, para ver o que é possível fazer com as empresas. Vamos fazer junto, a gente tem que fazer, né? Perceber o que a gente pode apoiar nesse sentido, chama. Se a gente não conseguir, a gente avisa, mas não deixa de tentar, tá? Não deixa de saber antes se a gente consegue ou não consegue, tá? Então... Tem Então... uma pergunta aqui da Maria de Jesus, acho que é a irmã. No caso, nós, irmãs, temos um projeto de instrumento musical e de espanhol. Aí, cadastrando como instituto, as pessoas que forem capacitadas no nosso projeto, ao incluir, podem ser cadastradas na plataforma. Isso? Exatamente. Cada um se cadastra lá, tá? O cadastro é por CPF, não é por CNPJ, tá? Não é a tua associação que vai se cadastrar lá. Você pode até cadastrar a gestora da associação na plataforma, tranquilo. Mas cada membro que for qualificado vai se cadastrar, vai colocar na foto lá do perfil, pode pôr a logo da escola, né, do Instituto Musical. E lá quando ele vai preencher, quando a pessoa vai preencher e chega o momento de colocar os certificados, a qualificação, ele anexa o certificado de vocês, irmã, né, do instituto de vocês, e coloca o nome. É por aquele nominho, é pelo nome que a pessoa indica lá, que a gente vai conseguir fazer toda a rastreabilidade de impacto, tá? Precisa ter um documento, um certificado, alguma coisa que confirme que essa pessoa é dessa instituição, dessa comunidade. A formatura, né? Tudo certinho. Exatamente. Anexa aquilo e põe o nome da instituição. Exatamente. Tem mais alguma pergunta, gente? O Deizimar, ele está dizendo que a esposa dele tem vontade de fazer cursos grátis de confecção, né, na comunidade, mas precisaria captar recurso para isso ou alguma empresa que apoiasse. Ele, inclusive, eu acho que é ele que perguntou se era de Fortaleza. Entre em contato, lá tem o site da Nobis, o aplicativo. Sim. A gente pode providenciar. Aqui em Curitiba, a gente tem uma parceria com uma incubadora de artesãos. Então, cada local tem a sua configuração. É isso que é importante de se observar. Eu vi que alguém comentou alguma coisa sobre confecções, que tem confecções e tal. A Nobis, ela não trabalha com venda de produtos, mas é de serviços. Mas a gente cadastrou, em função da pandemia, alguns deliveries, entendeu? Então, se a pessoa tem um pequeno negócio e ela não quer entrar numa plataforma, porque tem umas plataformas aí de vendas que são gratuitas para entrar, mas quando você vende, ela fica com 30% do que você vende. Céus, não é? São alguns absurdos. Então, a gente criou os deliveries. Procurem lá pelo delivery. Tem delivery de confecções, então a pessoa que falou de confecções, tem alguém mais anteriormente? Pijamas, eu acho que é isso. De pijamas. Põe lá, delivery de confecções, mas tem que divulgar, porque é mais ou menos assim. Quando você está num lugar que o aplicativo ainda não chegou, não tem intensidade, é como você ter um telefone sozinho, né? Você precisa
se conectar, avisar, passar nas suas redes sociais que você está cadastrada lá. A gente pode te ajudar nisso também, se você precisar de algum apoio no sentido de comunicação e tal, a gente também te apoia nesse sentido, mas você precisa divulgar isso no lugar para que mais pessoas utilizem e elas saibam que você está lá, que o aplicativo existe e tudo mais, né? A irmã está perguntando se precisa pagar alguma taxa para cadastrar. Nenhuma taxa, 0 taxa para se cadastrar. Para cliente se cadastrar, 0, não paga nada. Prestadores de serviços, ou seja, pessoas que oferecem serviços, podem se cadastrar em até 3 serviços. Né? Então, a gente tem engenheiro, que é dog walker, e professor de música. É bem legal, né? Tem pessoas fazendo um monte de coisas. Então, se cadastrem em até 3 serviços e todos os meses tem até 5 solicitações gratuitas. Tá? Então, não precisa desembolsar nada. Quando começar a trabalhar, ter mais solicitações de serviços, que é isso que a gente quer, que vocês mobilizem a comunidade de vocês a ponto de vocês resolverem essas questões todas localmente. Aí, se precisar mais de 5 solicitações, tem o pacote de até 30 solicitações, que é de R$15. Nada mais. Para até 30 solicitações. R$15, gente, não dá um lanche, né? Não consegue um almoço, dependendo de onde você vai fazer o lanche. Né? E R$35 para solicitações ilimitadas. Tá? Então, são valores muito acessíveis. O que eu quero dizer? Você vai fazer um cartão panfleto, você gasta muito mais que isso. Você vai gastar para fazer a arte, para imprimir. Você está no meio de tem muitos lugares que ainda estão na pressão do isolamento, da pandemia e tal. Quanto mais você tiver presença digital para divulgar seus serviços, menos lixo, menos papel, mais facilidade e, né, aproveita. É legal, por exemplo, assim, se a ONG começa a trabalhar divulgando isso, a comunidade também se mobiliza para fazer essa divulgação e dizer, olha, lá encontra essas pessoas, né? Então, esses serviços, o artesanato, a cozinheira que fez o curso de qualificação, a panificadora, né? Então o padeiro, então você professor particular, né? Enfim, tem uma série de opções ali que dá para ser trabalhado. Deixa eu ver aqui. Estão perguntando se atinge vários estados. Ela é do Rio de Janeiro. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Só precisa de internet e celular. Só. Gente, nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer a participação de vocês. Amanhã é sexta-feira, sextou, mas eu espero encontrar vocês aqui online. Vai ser uma noite mais de partilha, não é uma palestra, mas eu acho que vale muito a pena estar, porque o Parque Dom Bosco tem uma linda experiência. A Luciana, eu sou fã dela, eu trabalhei com a Lu. Mulher incrível, assim, super profissional, ama o Parque Dom Bosco com a vida dela. Ela trabalha há muitos anos lá. Eu trabalhei, eu acho, faz uns 15 anos atrás, ou um pouco mais. Ela já trabalhava há muitos anos. Então, eu acho que ela já está nos 25 anos ou mais de parque. Se não está, está próximo. E ela tem uma linda experiência para compartilhar com vocês. E uma das coisas que a gente vai tratar amanhã é sobre a cultura de rede solidária. E o parque, ele é uma grande rede de solidariedade, onde ele tem empresas, parceiros, e eles sabem fazer isso muito bem. E com certeza a Lu vai poder compartilhar a experiência dela. E vai estar também, se eu não me engano, ela convidou o padre salesiano. Padre Osmar. O Padre Osmar vai estar junto, compartilhando também um pouco a experiência dos salesianos. Então, não percam amanhã.
Vai ser uma noite muito legal. Eu estou super empolgado para essa noite também. Tá bom? E é isso. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Foi ótimo estar com vocês. Obrigado, Cláudia, por estar aí conosco. E nos vemos amanhã para encerrar Tá ótimo. Chave de Ouro. Isso mesmo. Vamos que vamos. Um grande abraço. Tchau, gente. Tudo de bom.